Fala pessoal, voltamos então com a segunda e última parte da videoaula de gerência do escopo, né, da nossa disciplina de gerência de projetos de software. Eu sou o professor Oswaldo, como eu falo no começo de toda a videoaula, e como vocês podem ver, né, sempre também nos primeiros slides, ok? Eu sempre vou estar aqui me identificando para vocês. Então vamos lá, pessoal. A gerência de escopo, como nós vimos na primeira parte da videoaula, né, ela inclui os processos necessários para garantir que o projeto inclui todo o trabalho necessário e apenas o necessário, e a gente frisou muito essa importância de se estabelecer, né, as limitações desse escopo para que você possa terminar o projeto com sucesso. Então não esqueça isso, é informação bastante importante. Outra informação importante também é que quando a gente fala do escopo, né, no âmbito do projeto, tem o escopo do produto e do projeto, tem a diferenciação entre eles, mas que o escopo do projeto, né, escopo do projeto engloba o escopo do produto, tá certo? Isso daí, coisas que estão lá nessas definições, todas estão na videoaula anterior, né? Lembrando mais uma vez que também tem alguns vídeos complementares no material de apoio disponível para vocês. Esses vídeos dizem respeito aos requisitos, né? São 2 vídeos sobre requisitos, um sobre a criação da EAP, que é coisa que a gente vai falar agora, vou até fazer referência no momento posterior, e também sobre a linha de base do escopo. Esses vídeos que são material complementar eu deixo nos cards do vídeo e na descrição, tá certo? Então fiquem ligados nisso daí. Esses vídeos eles servem para aumentar ainda mais a base de conhecimento de vocês, uma vez que não dá para a gente aprofundar tanto, né, no decorrer das videoaulas, porque a gente tem muita coisa para tratar em relação aos processos, tá bom? Então, pessoal, a gente viu na primeira parte da videoaula os 3 primeiros processos, né? Planejar o gerenciamento do escopo, onde foi gerado o plano de gerenciamento do escopo e o plano de gerenciamento dos requisitos, 2 artefatos que norteiam toda a questão de como se definir o escopo, de como se definir os requisitos, monitorar e validar eles, né, além de manter um determinado controle. E, por fim, né, depois a gente viu a coleta dos requisitos, que usou como base o plano de gerenciamento dos requisitos, e a definição do escopo, usando como base o plano de gerenciamento do escopo e obtendo, né, uma especificação do escopo do projeto. Essa especificação do escopo do projeto que a gente viu que é um dos elementos que compõem a linha de base do escopo, tá certo? Com isso, até então, a gente já fechou 10 processos dos 49, então tipo, passa voando. Não sei se é a mesma impressão que vocês têm a minha, mas passa voando. Né? E a gente então agora vai dar prosseguimento e falar dos 3 processos restantes, começando então com o processo de criar a EAP. E o que é essa EAP? Pessoal, a EAP nada mais é do que a estrutura analítica do projeto, né? A sigla para a estrutura analítica do projeto. E nada mais é do que está aqui uma representação gráfica de uma EAP. Aqui é um exemplo de uma EAP e ela é a representação do escopo do projeto. Então, a gente vai fazer uso da especificação do escopo do projeto para poder, de forma gráfica, representar todo o trabalho daquele projeto. E a gente vai entender como é que acontece essa divisão aqui, essa subdivisão, ok? Durante o decorrer desse processo. Além disso, tem um vídeo de material complementar específico sobre criar EAP. E eu sugiro veementemente que vocês deem uma olhada nesse vídeo, tá bom? É informação importante que todo projeto tem a sua EAP, porque é uma forma de você visualizar o trabalho que vai ser realizado. Quando a gente fala de trabalho, o escopo, né? Porque você vai perceber que a EAP, ela não tem atividade por atividade definida não, porque isso daí é um processo mais aprofundado que a gente vai ver posteriormente quando estiver falando em estimar o que vai ser feito, tá bom? A EAP, ela mostra de uma forma geral, mais especificamente, as fases do seu projeto e o que vai ser gerado, né, os que a gente chama de pacote de trabalho, que são os níveis mais baixos da EAP, tá certo? A gente vai se aprofundar mais sobre isso. Uma informação importante é que pode ser que você encontre na literatura, você encontre o outro nome pelo qual ela é mencionada também, que é a sigla em inglês, que é WBS, de Work Breakdown Structure. Então, se você ler em algum canto WBS ou Work Breakdown Structure, é a mesma coisa que a EAP, a estrutura analítica do projeto, tá certo? Então, EAP ou WBS diz respeito a essa mesma estrutura que a gente está falando a partir de agora, que é a EAP. E esse processo, ele nada mais é do que você trabalhando a criação dessa forma gráfica do seu escopo do projeto. Então, pessoal, eu já dei bastante informação sobre a EAP, né, como estava mostrando a figura. Basicamente, ela é uma decomposição hierárquica do trabalho a ser executado pela equipe do projeto. Né? Esse trabalho é para se chegar a esse objetivo do projeto. Né?
ela organiza e define o escopo total. O que não faz parte do projeto, aquilo que são excluídos do projeto, não vai estar na EAP, isso é lógico, certo? Na EAP só vai compor realmente o que está na especificação do projeto em relação ao escopo do projeto contemplado dentro do projeto. Subdivide o trabalho do projeto em partes menores e mais facilmente gerenciáveis. Isso é importante. Partes menores e mais facilmente gerenciáveis têm um nome específico, a gente vai falar sobre eles daqui a pouquinho, certo? Mas é bom que vocês entendam que essas partes mais facilmente gerenciáveis é aquela parte que vai me permitir estimar, por exemplo, as atividades que vão ser realizadas, o tempo que vai levar essas atividades e quanto vai custar para a realização dessas atividades, além dos recursos, né, humanos, de material que vai ser necessário para elas. Tá bom? Vamos lá, continuando ainda, algumas introduções básicas. Ela é a base para todo o planejamento e controle do projeto, uma vez que ela contém a especificação do escopo do projeto, né, está ali representado de forma gráfica. Representa o trabalho descrito na especificação, eu acabei de dizer, faz parte da linha de base do escopo. Se vocês lembrarem, a especificação que dá origem à EAP, né? E, além desses dois, também o dicionário da EAP, que a gente vai falar sobre ele daqui a pouco, compõe a linha de base do escopo. É uma poderosa ferramenta de comunicação, porque ela realmente mostra de forma gráfica. Quem olha aquela EAP vai entender, né, que aquele projeto vai comportar, vai realizar o que está descrito nela. Né? Quando a gente fala descrito está assim, dessa forma gráfica, né? Naquela forma de hierarquia, aquele organogramazinho, conforme foi mostrado naquela figura no exemplo anterior. E aqui, pessoal, aquela parte menor e mais facilmente gerenciável, que a gente chama de pacote de trabalho. Né? Por meio da EAP, por meio desses pacotes de trabalho, que é o nível mais baixo da EAP, é possível agendar, estimar custos, monitorar e controlar o trabalho planejado, contido nesses pacotes de trabalho. Então, quando você for definir sua EAP, você vai se preocupar em chegar até o nível de pacote de trabalho, de forma que você consiga olhar para esse pacote de trabalho e estimar as atividades necessárias para obter aquele pacote de trabalho, os recursos necessários e etc. Então, por isso que a gente diz que são componentes que permitem e tornam mais fácil o gerenciamento. Ok? Não esqueçam, pacote de trabalho é bem importante. O menor nível da EAP é o pacote de trabalho. E o pacote de trabalho, posteriormente, a gente vai ver em outros processos de outras áreas de conhecimento que ele ainda pode ser quebrado em partes menores. Tá? Que aí sim a gente vai falar, né? É quando a gente vai falar de lista de atividades, etc. Mas até aqui, o que você tem que entender são os pacotes de trabalho, o menor nível da EAP, daquela estrutura. Vamos lá. Criar EAP, pessoal, nada mais é do que o processo de subdivisão das entregas e do trabalho do projeto em componentes menores e mais facilmente gerenciáveis, os ditos pacotes de trabalho. Ok? Então, você vai subdividir o seu escopo, né, naquela forma gráfica, até chegar no nível de pacote de trabalho, que vai ser uma entrada importante futuramente para os processos. Então, você está percebendo que ainda está sendo planejado o que vai ser feito no seu projeto. Né? Ainda está sendo planejado e isso diz respeito a um processo do grupo de planejar. Ok? Adentrado desse processo, apenas artefatos que a gente já viu anteriormente. Então, plano de gerenciamento do projeto, documentos do projeto, fatores ambientais e ativos de processo, como ferramentas e técnicas, opinião especializada e decomposição. Opinião especializada a gente já falou sobre ela, mas decomposição é a primeira vez que a gente está vendo aqui. O nome, né, é bem autoexplicativo, mas a gente vai dar uma pincelada para situar vocês. E é a forma de realmente construir essa EAP, decompondo as fases do seu projeto até chegar nos pacotes de trabalho. E como saída, a gente tem a tão famosa linha de base do escopo, pessoal. Essa linha de base que é formada pelos 3 componentes já mencionados tantas e tantas vezes: especificação do escopo, EAP e dicionário da EAP. Ok? Até agora ainda não surgiu esse dicionário da EAP, mas a gente vai falar sobre ele daqui a pouco. Além disso, tem como saída também atualizações nos documentos do projeto, caso sejam necessários. Principal benefício do processo: fornecer uma visão estruturada do que deve ser entregue. Né? Então, tem essa estrutura que é facilmente visualizada porque ela é representada de forma gráfica. Então, quem olha para ela vai conseguir entender o que está sendo feito dentro do projeto. Então, como entradas: plano de gerenciamento do projeto, componente importante aqui, plano de gerenciamento do escopo. Ele dá a orientação, né, dentre outras coisas, né, do que vai ser necessário para criar essa EAP, das atividades necessárias. Né?
Componente do documento do projeto importante para esse processo? Principalmente a especificação do escopo, porque é a partir dele que a gente faz a decomposição do EAP. Né? Então, o plano de gerenciamento do escopo ele é importante para ter orientação de como vai ser criada essa EAP, tem as orientações para isso, inclusive de como vai ser estabelecido o escopo, né? Que esse escopo que é estabelecido num documento que é a especificação do escopo do projeto, e esse documento, né, a especificação do escopo do projeto, que é o que vai ser realmente transformado de forma gráfica, que é o que vai dar forma a essa nossa EAP. Além disso, também a documentação dos requisitos, uma vez que o escopo está diretamente atrelado a esses requisitos. Isso daí a gente sabe porque a gente viu, né, na nossa videoaula passada, e vocês devem ter feito essa ligação aí. Outras entradas, fatores ambientais da empresa e ativos de processos organizacionais também podem influenciar, né, com suas diversas características. Ferramentas e técnicas, opinião do especialista, né, então, alguém que possa ajudar na criação dessa EAP, alguém com experiência na criação de EAPs, que já trabalhou com isso, pode fornecer a opinião necessária para isso, beleza? E decomposição. Decomposição realmente é a forma que você vai construir a sua EAP, porque pelo próprio nome diz, vai decompor. Né? Vai decompor, então você tem algo maior e vai quebrando em partes menores. Então, esse algo maior é o projeto como um todo, que você vai quebrar em fases do projeto. Então, pronto, falando de projeto de software, o projeto de desenvolvimento de determinado software vai ser dividido em quantas fases? Se a gente for olhar, por exemplo, processo básico de desenvolvimento de software, especificação, projeto, validação e evolução. 4 fases, mas você também não pode esquecer que você tem que contemplar o gerenciamento do projeto. Certo? Porque, tipo, além do que vai ser realizado para construir o produto em si, você tem que se preocupar com atividades relacionadas ao gerenciamento também, certo? Essa atividade do gerente vão demandar tempo, vão demandar recurso, investimento, então isso também faz parte do projeto. Então, mesmo tendo as fases de desenvolvimento do software, todas as atividades relacionadas a isso, lembre-se sempre que você tem que contemplar também o gerenciamento do projeto. Não esqueça disso, tá bom? Então, a decomposição é de subdivisão do projeto em componentes menores, né, os pacotes de trabalho. Esses pacotes contêm atividades que são agrupadas conforme necessidade do projeto. Então, você pensa assim, esse pacote de trabalho, né, vai ter uma série de atividades que vão ser necessárias para ele ser fornecido. Né? Na EAP, você só precisa chegar até o pacote de trabalho. Em processos futuros, a gente vai ver que esse pacote de trabalho vai ser decomposto em partes menores, onde a gente vai chegar até essa lista de atividades. E essa lista de atividades vai ficar bem mais fácil de definir o tempo de duração delas, os recursos necessários e o orçamento daquelas atividades. O nível de detalhe do pacote de trabalho irá variar de acordo com o tamanho e complexidade do projeto. Isso daí é básico. Então, dependendo da complexidade do que está sendo feito, vão ter EAP diferentes. Então, tipo, dependendo do projeto, da complexidade dele, a EAP pode ser maior ou menor, tá certo? Mas interessante que atinja esse nível de pacote de trabalho para que você possa estimar a partir deles, ok? Como falado anteriormente, pessoal, o pacote de trabalho é o trabalho definido no nível mais baixo da EAP, para o qual o custo e a duração podem ser estimados e gerenciados. Então, o objetivo do pacote de trabalho é permitir que, em determinado momento, como a gente vai ver na gerência do cronograma e dos custos, por exemplo, a gente estime, né, o custo e a duração das atividades necessárias para se obter esse pacote de trabalho. E aí tem um exemplo aqui, ó. Como eu tinha falado, né, durante a EAP, você tem as fases do projeto para desenvolvimento do seu produto, nesse caso aqui, é um produto de software, certo? Sem esquecer toda a parte do gerenciamento, tem aqui, ó, parte dedicada para o gerenciamento. Esses são os pacotes de trabalho. Então, a ideia básica é que a partir daqui, né, você consiga estimar as atividades necessárias, o tempo necessário, os custos necessários para se obter esses pacotes de trabalho. Né? E assim sucessivamente. Né? Cada fase dessas tem pacote de trabalho, nesse caso, cada uma delas tem 3 pacotes de trabalho, dando a entender que esses pacotes de trabalho podem ser quebrados em partes menores, ou seja, a lista de atividades necessárias para se obter aquele pacote de trabalho. Essa quebra em lista de atividades, em componentes menores, vai ser feita no momento posterior, não é agora. A EAP, você tem que chegar até esses níveis mais baixos, que é o pacote de trabalho, certo? O objetivo da EAP é esse.
representar essa decomposição chegando nos níveis de pacote de trabalho. Sem esquecer que você também tem que contemplar, além das fases do seu projeto, né, as fases também de gerenciamento do projeto em si, tá bom? Um detalhe importante, a EAP, ela não mostra a ordem de execução de nada. Ela não mostra, tipo, pelo pacote de trabalho, você não consegue perceber uma ordem cronológica da execução do projeto, por exemplo. É isso que eu estou querendo dizer. Então, você não vai ver, tipo, isso daqui é o primeiro pacote de trabalho fornecido, esse é o segundo. A preocupação da EAP, você até pode pensar em organizar para você de forma lógica assim, né? Mas a preocupação da EAP não é essa. Por quê? Vai ter um momento onde você vai se preocupar em dizer qual atividade acontece antes, qual atividade acontece depois. A preocupação da EAP é fornecer a visão do escopo do projeto, tá certo? Eu falo isso porque, tipo, às vezes pode surgir uma pergunta ou outra, tipo, na EAP estão representadas a ordem lógica da execução das atividades. Isso não é verdade, né? Pode até ter informação relativa a isso no dicionário da EAP, mas o dicionário da EAP é uma parte que é escrita, não está visível na EAP. Na EAP você não consegue ver essa ordem cronológica das coisas, certo? Observaçãozinha aí para vocês, fiquem ligados nisso. Beleza, pessoal. A EAP ela representa todos os produtos e trabalho do projeto, inclusive o trabalho de gerenciamento do projeto, como eu falei anteriormente. Então, não pode esquecer isso daí. Tem que contemplar isso, porque vai fazer parte do seu projeto também, né? Então, todo o trabalho nos níveis mais baixos devem ser associados a um nível mais alto, ok? Só mostrando aqui que esses pacotes de trabalho estão atrelados a esses níveis mais altos, que estão atrelados ao nível macro, que é o projeto. Porque se tivesse solto, por exemplo, você não sabia a que fase do projeto ia estar atrelado a determinado pacote, tá bom? É isso que está dizendo aqui, para que nada seja omitido e nenhum trabalho extra seja executado, tá certo? Então, isso é importante. Você tem o escopo já delimitado, é importante que esse escopo delimitado fique representado bem, de forma estruturada, pela EAP, né? E aí, como saída, pessoal, desse processo, uma vez que a gente trabalhou na decomposição para chegar na EAP, a gente tem a linha de base do escopo. E aí é o momento, sim, de você ter a especificação do escopo, que foi aprovada e que foi obtida no processo anterior, né, da definição do escopo, e que serviu para decompor esse artefato, a EAP. Certo? Além dele, tem também o dicionário da EAP, que eu vou falar daqui a pouquinho, né, no próximo slide. Então, assim, a linha de base ela é um componente do plano de gerenciamento do escopo. Não, desculpa. Ela é um componente do plano de gerenciamento do projeto, né? Vocês lembram que o gerenciamento do projeto tem vários componentes. Os diversos planos auxiliares das outras áreas e as 3 linhas de base. Então, a linha de base do escopo, a linha de base do cronograma e a linha de base dos custos. A gente está falando da primeira, que é a linha de base do escopo, certo? Então, é um componente do plano de gerenciamento do projeto, tá certo? Ela é composta pelos esses 3 elementos, dos quais a gente já falou sobre a especificação de escopo da EAP. Só falta essa criaturinha aqui, dicionário da EAP, que a gente não falou ainda. Mas, basicamente, pessoal, o dicionário da EAP, ele complementa a EAP no que diz respeito à descrição textual. Porque a EAP, você observa que ela é muito gráfica, ela é muito visual. Então, qualquer limitação de texto, informação a mais que eu tenho que dar em relação a algum elemento que está lá na EAP, eu faço por meio do dicionário da EAP. E esses 3 juntos formam a linha de base. E a linha de base, como vocês vão ver no vídeo que eu coloco como material de apoio, ela serve para realizar comparações daquilo que foi planejado, ou seja, o escopo do projeto que foi planejado e a execução do projeto na real. Está seguindo o que foi planejado no escopo? Se não seguir, o que vai acontecer? Vai precisar de uma mudança, né? E se for necessária a mudança, vai ter uma solicitação de mudança. Então, se a linha de base precisar sofrer uma mudança, vai ser lançada uma solicitação de mudança e sofrer todo aquele trâmite do controle integrado. Tá certo? Dicionário da EAP é um documento que fornece informações detalhadas, né, sobre o que as entregas, atividades e agendamento de cada componente da EAP. Então, lá na EAP não fica claro isso, mas você pode ir no dicionário da EAP que vai ter essas informações. Então, você como gerente se preocupa, né, com esses aspectos. O aspecto gráfico, a EAP, a estrutura, grafia mesmo, e o aspecto textual, detalhes do que está lá na EAP. Então, informações básicas que você vai encontrar no dicionário da EAP. Descrição do trabalho, para se chegar nos pacotes de trabalho, como por exemplo, lista de atividades, estimativa de custos e etc.
Claro que nesse momento, no primeiro momento que você está fazendo a EAP e gerando o dicionário, você ainda não tem essas informações. Posteriormente, quando você tiver feito todo o planejamento dos custos e do cronograma, você vai ter essas informações e vai voltar para atualizar essas informações na linha de base. Então, você já percebe que tipo, vai ter replanejamentos, vai ter documento que vai ser atualizado, toda aquela coisa que a gente já falou anteriormente. Outras informações, premissas e restrições, critérios de aceitação para aquelas entregas, isso é importante, que vai ser avaliado no momento de aceitação pelo cliente e nos processos de validação. Marcos do cronograma, né? Então momentos importantes, né, na agenda do seu projeto e atividades do cronograma associados àquelas entregas. Como foi falado, ainda não foi definido nada de cronograma, então isso aqui vai ser atualizado posteriormente, mas são informações que devem estar no seu dicionário de EAP porque detalham o que está presente na sua EAP. Certo? Então, o dicionário da EAP detalha a EAP, que é a forma gráfica, e eles dois, juntamente com a especificação do escopo que foi aprovado, formam a linha de base do escopo. Mais uma vez falando, tem um vídeo de material complementar no card do vídeo e na descrição que fala especificamente sobre a linha de base do escopo. Tá bom? Fica bem claro lá, né? Para vocês entenderem um pouco mais sobre a linha de base e a razão dela existir. Além disso, outra saída também que é saída desse processo é a atualização dos documentos do projeto. Então, qualquer atualização nos documentos que possam ser necessárias de serem realizadas, pode acontecer nesse processo aqui. E aí os componentes que forem impactados e precisarem vão ter que passar pelo trâmite do controle integrado e aqui pode ser feitas as devidas atualizações, tá certo? Isso, pessoal, foi então o processo de criar EAP, né? Foi o último dos processos de planejamento da gerência do escopo, pelo menos, gerência do escopo, falando aqui, né? E a gente vai partir agora para o quinto processo dessa área de conhecimento, que é o validar o escopo. Então, pessoal, partindo para o quinto processo, validar o escopo, e como o nome diz, certo? Validar o escopo. Né? Então, assim, a própria definição aqui vai explicar um pouco mais disso, já não faz mais parte de planejar, certo? Agora a gente já passa para uma parte de verificar como é que está sendo produzido esse escopo, ou seja, validar as entregas, né? Então, a definição vocês vão perceber que fala muito dessa questão de validar, então está muito ligado a monitoramento e controle do seu projeto. Então, vamos lá. Processo de formalização da aceitação das entregas. E aqui a gente vai falar das entregas sendo aceitas pelo cliente, né, do projeto, pelo cliente patrocinador. Essas entregas que foram concluídas, tá certo? E aí a gente vai ver que tipo, tem aquelas entregas que foram geradas em um processo, que foram lá para a gerência da qualidade para serem verificadas, e da qualidade elas chegam aqui com informações dessa verificação, né? Chegam aqui como verificadas e vão partir para a aceitação. E depois da aceitação, ainda segue um caminhãozinho para poder encerrar o projeto ou a fase. Né? Porque quando a gente fala de entregas concluídas, essas entregas elas tanto podem ser, né, ao final de uma fase ou ao final do projeto como um todo. Né? Lembrem disso. A validação do projeto, do escopo do projeto, inclui a revisão dessas entregas para garantir que cada uma delas foi terminada de forma satisfatória. Né? Se está sendo feito com qualidade, com o sucesso esperado de cada uma delas. Tem como entradas plano de gerenciamento do projeto, alguns componentes, e daqui a pouco a gente cita algum deles, documentos do projeto, entregas verificadas. Essas entregas verificadas aqueles artefatos que eu falei, entregas que foram saídas de determinado processo, foram para a qualidade e chegam aqui verificadas. E dados de desempenho do trabalho. Esses dados de desempenho do trabalho, pessoal, em relação às validações que estão sendo feitas. Tá? Informações tipo mais especificamente, que chegam com informações da verificação dessas entregas pela qualidade. Ferramentas que são utilizadas nesse momento: inspeção e tomada de decisão. A gente falou sobre tomada de decisão, mas a gente vai falar sobre inspeção um pouquinho aqui, tá? E como saídas a gente tem o aceite das entregas, né? De inédito mesmo tem o aceite das entregas, além de que informações sobre o desempenho do trabalho, solicitações de mudança e atualizações nos documentos do projeto. E como eu tinha falado anteriormente, né, não estamos mais falando de planejamento, e sim de monitoramento e controle. Esse processo faz parte de monitorar e controlar. Inclusive,
né, devido à natureza dos processos de monitorar e controlar, você pode observar que temos solicitações de mudanças, caso seja necessário alguma mudança acontecer, né, seja identificado que precisa acontecer, então a partir daqui vai ser solicitado. Principal benefício do processo: proporcionar objetividade ao processo de aceitação e aumentar a probabilidade de aceitação final do produto através da validação de cada entrega. Isso aqui é legal, pessoal, isso é interessante, esse aumentar a probabilidade da aceitação final, porque você pensa assim, se eu realizar a validação correta de cada uma das minhas entregas parciais, muito provavelmente a minha entrega final vai estar com qualidade, vai ter a validação necessária, vai ser verificada da forma, uma vez que as suas pequenas partes, a todo momento que eram sendo entregues, estavam sendo verificadas, validadas, né, verificando se estava em conformidade com o que foi acordado, com a necessidade real do que está sendo desenvolvido. Ok? Então, principal benefício aí para vocês. As entradas, né, alguns componentes que são importantes, que a gente pode destacar aqui: plano de gerenciamento do escopo, plano de gerenciamento dos requisitos, e você já deve entender por quê, né? A gente falou muito sobre eles, e a linha de base do escopo. Por quê? Na linha de base do escopo tem basicamente o escopo que precisa ser validado, e é esse escopo que a gente está trabalhando aqui para validar. Então, a linha de base do escopo é essencial para esse processo aqui. Documentos do projeto que vão ser utilizados também: registro de lições aprendidas, relatório da qualidade, né? Esse relatório da qualidade com informações das verificações feitas nas entregas, que são entradas também, né, desse processo, além de documentação dos requisitos e matriz de rastreabilidade desses requisitos. Pessoal, assim, eu não fico falando, né, tipo, da importância de cada um desses componentes para esse momento específico, porque vocês conseguem entender pela própria lógica de por que eles estão aqui, mas se vocês forem lá no PMBOK, ele tem uma rápida discussãozinha sobre cada um desses elementos, porque também ia ficar muito extenso, tanto o slide quanto as explicações, mas é importante que vocês entendam que são componentes que têm influência para esse momento do processo, né, do projeto, que no caso validar o escopo, validar as entregas que estão sendo feitas, tá bom? Outras entradas, as entregas verificadas, e eu já tinha falado anteriormente, né, continuo reforçando aqui, elas são entregas do projeto que foram concluídas, foram enviadas para o processo da qualidade, mais especificamente o processo de controlar a qualidade, e agora elas voltam aqui com essa verificação feita, tá certo? Outras entradas, dados de desempenho do trabalho, como por exemplo, grau de conformidade com os requisitos, né? Quando você está verificando a qualidade, na realidade você está verificando se aquilo que foi feito, aquela entrega, ela está de acordo com o que foi pedido, ou seja, com o requisito. Então, essa conformidade com o requisito é uma importante informação, importante dado de andamento do seu trabalho, ou seja, dado de desempenho. E esses dados de desempenho vão influenciar diretamente no artefato, né, informação de desempenho do trabalho, que a gente vai ver que também é obtido nesse processo. A gravidade das não conformidades ou o número dos ciclos de validação executado. Lembrando, quando a gente fala em entregas verificadas, não quer dizer que aquelas entregas elas estão 100% perfeitas, não. Elas foram verificadas, tem informações sobre essa verificação, inclusive, né, foi falado que o relatório da qualidade e nesses dados de desempenho, e se elas não estiverem de acordo com o que era para ser feito, provavelmente vai ser solicitado uma solicitação de mudança, né, que é sair daqui. E aí essa entrega vai ser modificada, provavelmente vai ser um reparo de defeito, vai passar para uma nova verificação e chega aqui, né, no momento posterior, e ela pode realmente estar 100% ok, e aí ela é aceita. Certo? Então, quando ela chega verificada, ela pode estar 100% aceita ou pode, de repente, estar precisando de um reparo de defeito. Pensem assim, tá bom? Ferramentas e técnicas que podem ser utilizadas nesse momento, né? A tomada de decisão, a gente já falou muito sobre ela, tanto que eu nem vou me ater a isso, e tem a inspeção. E a inspeção, pessoal, pelo próprio nome, você já tem uma noção do que seja. Nada mais é do que examinar, mais especificamente, aquelas entregas verificadas e a documentação associada a elas. Inspecionar para quê? Para chegar no momento de tipo, ó, realmente isso daqui pode ser aceito. Ou não, isso daqui precisa de um reparo de defeito. Tá bom? Então, inclui atividades como medição, exame e verificação para determinar se o trabalho e as entregas atendem aos requisitos e aos critérios de aceitação.
recebe vários nomes, como por exemplo, revisão das entregas, revisão do produto, auditorias, homologações. Então, tudo isso aí faz parte de examinar essas entregas que foram verificadas pela qualidade e aí ver se elas vão ser aceitas ou se elas vão ser novamente trabalhadas, reparados o defeito delas. Ok? Isso, ferramentas e técnicas, e aí a gente chega então nas saídas. E como saídas a gente tem as entregas aceitas. Essas entregas aceitas, né, são entregas que estão de acordo com os critérios de aceitação, né? Então, o cliente, o patrocinador vai formalmente aceitar elas, né? Então, dá um aceite, vai assinar em algum documento, e esse aceite, né, essa comprovação do aceite das entregas, é que vai lá para o processo da integração de encerrar o projeto ou fase. E aí dá por encerrado o projeto como um todo, se for o produto final que está sendo entregue, ou a fase, dependendo da entrega parcial que está sendo feita. Então, o trâmite, né, que acontece com as entregas depois de aceitas é ser encaminhado esse aceite para o processo de encerrar o projeto ou fase. Né, a documentação que comprova esse aceite aí pelo patrocinador ou cliente do projeto. Tá bom? Entregas aceitas na saída. Também são saídas as informações sobre o desempenho do trabalho, que nada mais são do que aquelas informações compiladas, aqueles dados de desempenho. Né? Então, essas informações incluem quais entregas foram aceitas, quais que não foram, quais os motivos de não aceitação das entregas, por exemplo. Essas informações são documentadas e comunicadas das partes interessadas. Então, a gente já viu, né, quando a gente está falando da integração, que essas informações elas são colocadas num relatório, e esse relatório ele é disponibilizado, né, ou fisicamente ou digitalmente, para que as pessoas que precisam ter informação sobre isso tenham essa informação. Tá bom? Outra saída, solicitação de mudança, né? É um processo de monitoramento e controle, então tem solicitação de mudança, por quê? Porque está se realizando a observação do que está acontecendo. Então, se não está de acordo, precisa ser modificado, precisa agir para controlar. Esse agir para controlar acontece por meio das solicitações de mudança. E aqui, como a gente está falando especificamente das entregas, então, por exemplo, foi observado que alguma entrega que foi verificada não estava em conformidade com os requisitos. Essa entrega vai precisar sofrer um reparo de defeito. Reparo de defeito é uma das modalidades de solicitação de mudança, se vocês lembrarem, são 3. Ações corretivas, ações preventivas e reparo de defeitos. E reparo de defeitos é aquela que trata especificamente de artefatos, de entregas que não estão de acordo e que precisam ser retrabalhados. Tá bom? E se for necessário essa solicitação de mudança, porque pode muito bem, você chega no momento de validar o escopo e aquelas entregas que estão sendo validadas estão todas ok. Então não vai precisar de solicitação de mudança, só tem aceite. Mas pode ser que chegue apenas também entregas que precisam de solicitação de mudança, uma parte precisa, outra não. Né? Então, pode acontecer vários cenários no seu projeto. E aí, tendo a necessidade de solicitação de mudança, tem todo o trâmite formal que deve correr, que é realizar o controle integrado das mudanças. Que é aquele processo lá da gerência da integração, que a gente falou bastante, tem um vídeo sobre ele, tá bom? E também tem a atualização dos documentos do projeto. Qualquer documento do projeto que precise de atualização, que tenha passado pelo controle integrado, pode ser atualizado aqui também. Né? Então, pode ser algo relacionado à documentação dos requisitos. Né? Então, depende de qual documento vai ser afetado e por que mudança. Ok? Com isso, a gente encerra, então, o 5º processo, validar o escopo, né? Especificamente falando das entregas que têm sido feitos no decorrer do seu projeto. E agora a gente vai passar para o 6º e último processo dessa área de conhecimento, que é controlar o escopo. Né? Então, a gente estava validando as entregas e a gente agora vai controlar, né, as etapas do seu projeto, o escopo do seu projeto, ver se ele está realmente seguindo o que foi planejado para ser seguido. Então, pessoal, controlar o escopo, o 6º processo da gerência do escopo, é o processo de monitoramento do progresso do escopo do projeto e do escopo do produto e gerenciamento das mudanças feitas na linha de base do escopo, certo? É um processo também de monitoramento e controle, como o próprio nome do processo dá para entender isso daí. Então, podem ter como saída a solicitação de mudança, né? Então, tipo, essa questão do gerenciamento de mudanças da linha de base diz respeito a essas solicitações que podem ser feitas, tá bom? Isso na linha de base, quando a gente sabe que a linha de base é um componente do plano de gerenciamento de projeto, se precisar de alguma mudança,
vai passar pelo trâmite da solicitação de mudança. Tem como entradas, né, plano de gerenciamento do projeto, documentos do projeto, dados de desempenho e ativos de processos organizacionais, ferramentas e técnicas que podem ser utilizadas para processar essas informações de entrada são técnicas de análise de dados. E como saída, a gente tem várias saídas aqui, como por exemplo, informações sobre desempenho, solicitações de mudanças, atualizações no plano de gerenciamento e nos documentos do projeto. Tá? Como eu tinha falado anteriormente, faz parte do grupo de monitoramento e controle, uma vez que está trabalhando para controlar o escopo, então entenda, né, você está reparando na linha de base. A gente está falando em controlar o escopo, você tem que estar comparando a linha de base, que é o planejado, com o que está acontecendo na real. E aí, se tiver havendo alguma discrepância, você vai agir para controlar, né, aquilo. Então, controlar o escopo, ok? Principal benefício: permitir que a linha de base do escopo seja mantida ao longo de todo o projeto. Então, ao longo de todo o projeto, o gerente tem que estar sempre, né, de olho, né, nesse monitoramento da linha de base do escopo para saber se está sempre de acordo, se não tiver, agir para controlar. Então, as entradas, componentes do plano de gerenciamento do projeto que vão ter influência aqui: plano de gerenciamento do escopo, plano de gerenciamento dos requisitos, linha de base do escopo, né? E principalmente a linha de base do escopo, que é ela que entra nessa comparação. Ela tem o planejado e a gente fica comparando o planejado com o que está acontecendo na real no projeto. Documentos do projeto que podem influenciar: registro das lições aprendidas, né? Então, tipo, você já tem experiência em projetos anteriores ou tem essa experiência registrada, você pode, né, ter acesso a esse registro para, com base neles, você fazer esse controle. Documentação dos requisitos, tal como a matriz de rastreabilidade dos requisitos, uma vez que eles, né, esses requisitos eles compõem o escopo do projeto. Além deles, dados de desempenho do trabalho, né, informações importantes que vão ser compiladas para serem divulgadas para as partes interessadas responsáveis, e ativos de processos organizacionais também são entradas que podem influenciar aqui. Ferramentas e técnicas, a gente tem uma que é a análise de dados, né? Então, algumas sugestões de técnicas de análise de dados que podem ser utilizadas são análise de variação e análise de tendência. O conceito é bem simples, né? Eu acredito que vocês vão entender apenas pela simples definição que tem aqui. Então, vamos lá. Análise de variação, usada para comparar a linha de base do escopo com os resultados reais. E quando a gente fala de variação, a gente então vai observar a variação daquilo que está acontecendo de verdade em relação àquilo que está na linha de base, com o planejado. E determinar se essa variação está dentro do aceitável ou se é necessária uma ação corretiva ou preventiva. Olha aí, né? Então, assim, mexe com vários conceitos que a gente já tem entendimento. Primeiro, o conceito da linha de base, que a gente tem que utilizar ela como comparativo. A gente vai ficar observando o que tem na linha de base do escopo com o que está acontecendo na execução real do projeto. E se alguma coisa estiver saindo do caminho, né, e não for aceitável, porque tem também essa questão de observar se está dentro do aceitável, se é um pequeno desvio, né, mas que dá para contornar isso é aceitável? Se não for, vai ter que agir. E se for para agir, vai ser uma ação corretiva ou preventiva? A solicitação de mudança que vai ser solicitada vai ser para prevenir de acontecer ou para corrigir algo que já deu errado, né? Então, a análise de variação ela vai te ajudar em relação a isso. Perceber a variação dessa discrepância do planejado com o real para tomar uma determinada decisão, né? Essa técnica importante. Outra técnica, análise de tendência. Examina o desempenho do projeto e esse desempenho do projeto você vai utilizar, então, como informações importantes, os dados de desempenho, né, ao longo do tempo para determinar se o desempenho está melhorando ou piorando. Então, você vai perceber a tendência do seu projeto com base nessas informações. Se ele está melhorando, a tendência é que continue melhorando. Claro que, tipo, isso não é regra, né? Tipo, mas se está tudo indo bem, a tendência é que continue indo bem. Agora, se está tudo indo mal, se está tudo piorando, a tendência é que está piorando. E aí você vai ter que agir também, tá? Então, são duas técnicas de análise de dados que são importantes, que podem te auxiliar, como gerente, a controlar o escopo, tá certo? Fica a dica aí. Essas sugestões, né, são fornecidas pelo PMBOK, mas como foi falado anteriormente, se você já tem uma base de conhecimento de como controlar o escopo, tem uma técnica que funcionou anteriormente, que está na base das lições aprendidas, elas podem ser utilizadas também, né? Isso daí vai muito dessa questão de o que vai dar certo para aquele momento,
Não é fazer de qualquer jeito, não é utilizar qualquer coisa, né? Se você já tem um conhecimento prévio de algo que deu certo, utiliza as lições aprendidas aí também, tá bom? Isso é muito importante para o controle do projeto e vocês devem imaginar por quê, né? O escopo do projeto é apenas só tudo que o projeto deve ter, inclusive comportando o escopo do produto. E como saídas, pessoal, né, os artefatos de saída, informações sobre o desempenho do trabalho, que são os dados de desempenho compilados, esses dados de desempenho são entradas do processo, solicitações de mudanças com base nas análises que são realizadas, né, vai ser verificado se vai ser necessária uma solicitação de mudança preventiva ou corretiva. Atualizações no plano de gerenciamento do projeto, né, alguns componentes podem precisar sofrer modificações, e nesse caso aqui, a linha de base do escopo, tal como outras linhas de base também, nesse momento que você está agindo para controlar, pode ser identificado algumas mudanças a serem feitas, né? Então, por exemplo, se as solicitações de mudanças aprovadas afetarem o escopo do projeto, então a especificação do escopo, a API e o dicionário são revisados e publicados novamente, né? Isso aqui só dizendo como é que essa mudança pode acontecer. Já em relação às outras linhas de base, se as solicitações de mudanças afetarem o projeto além do escopo do projeto, então as linhas de base de custo e cronograma também podem sofrer essa modificação. Então, só explicando alguns componentes que podem sofrer modificação e devido a quê, né? Além disso, também, alguns componentes dos documentos do projeto podem sofrer modificações, como, por exemplo, registro das lições aprendidas, né? Então, tipo, você utilizou agora uma nova técnica que deu certo, que dá para utilizar futuramente, você pode modificar o registro, pode atualizar o registro de lições aprendidas, lembrando que esse registro, ele, né, nos finalmente do projeto, são armazenados no ativo de processo como repositório de lições aprendidas. Documentação dos requisitos e matriz de rastreabilidade também podem precisar de alteração. Em caso precisem, pode ser feito nesse momento aqui. Tá certo? Fica isso daí como saídas desse processo. Eram todas essas as saídas do controlar o escopo. Com isso, a gente finaliza os 6 processos da gerência do escopo, né? Então a gente passou por todos, né? Na primeira parte a gente viu os 3 primeiros, agora a gente viu os 3 restantes, fechando então até então 13 processos, né? Estamos seguindo aí na luta. Com isso concluímos a área de conhecimento conhecida como gerência do escopo. Importante, se vocês tiverem alguma dúvida no decorrer da videoaula, tenham sempre as suas anotações aí e trazer no momento oportuno, no nosso momento de discussão, ou tira dúvida com a monitoria, entre em contato com o professor, tá certo? É importante que você não fique com dúvidas, mas para que você não fique, não tenha déficit no entendimento daquele conteúdo. Então, sempre que você tiver uma dúvida, anota e traz para a nossa discussão. No mais, pessoal, o que tínhamos para apresentar nessas videoaulas era isso, em relação à gerência de escopo. Mais uma vez, frisando, fica a dica para vocês darem uma olhada no material complementar, né, no material de apoio, vai estar nos cards, os vídeos e vai estar na descrição também. Fica a dica aí para vocês. E aí, é isso. Obrigado aí pela atenção de vocês e até a nossa próxima videoaula, na nossa próxima área de conhecimento. Valeu, pessoal!